Vamos tentar imaginar a cena. É o final do século IX na China, durante a dinastia Tang. Pensa numa era de ouro, sabe? Famosa pela arte, pela poesia, mas que, por dentro, já está apodrecendo. Uhum. E não é um colapso rápido, é uma coisa lenta, uma corrosão. O campo está sendo devastado por secas, depois por inundações gigantescas, a fome é brutal. E o governo, lá na capital, parece que não está nem aí. É nesse cenário, né, de desespero total que aparece a nossa figura central, Huang Chao. Um cara que veio de uma família de contrabandistas de sal e que, depois de ser rejeitado pelo sistema, decidiu basicamente queimar tudo. Exato. Ele liderou uma rebelião que não só abalou o império, mas quebrou o império de um jeito que ele nunca mais se recuperou. Pois é. E para nossa conversa de hoje, a gente se apoia em fontes da época que são, assim, incríveis. Pensa no Zhitongjian como se fosse um mapa geral da história chinesa. Ele dá a visão panorâmica, sabe? A nossa missão aqui não é só contar uma história de guerra. Não. É entender as rachaduras no sistema que deixaram um contrabandista se declarar imperador. O que a ascensão e a queda dele dizem sobre o fim de uma era. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender como uma rebelião desse tamanho acontece, a gente precisa ver o estado do império. A dinastia Tang do século IX já não era a mesma do auge. Não mesmo. Ela sobreviveu à rebelião de An Lushan, um século antes, mas, saiu mancando. O poder do imperador já era bem mais fraco, e aí, como se não bastasse, a natureza resolveu atacar. Sim, entre 8600 e 874 foram anos de seca, depois enchentes. Isso para o povo que vivia da terra era, assim, o apocalipse. E qual foi a resposta do governo? Um desastre completo. Em vez de cortar impostos ou mandar ajuda, eles fizeram o contrário, aumentaram a cobrança. Sério? Sério, o imperador da época, o Yizong, tinha um estilo de vida caríssimo, campanhas militares para bancar. O povo estava literalmente morrendo de fome e pagando mais imposto. Isso cria um tipo de ódio que só precisa de uma faísca. Exatamente. E o poder já estava todo fragmentado. Os governadores militares das províncias, os Geodushi, eles agiam quase como reis nos seus próprios territórios. E no meio disso tudo tem a questão do sal. Parece um detalhe bobo, mas é a chave de tudo, né? É a chave. O governo tinha o monopólio do sal. Era uma fonte de renda gigante e sal era essencial para a vida, para conservar comida. Claro. Ao controlar o sal, o Estado controlava as pessoas. E o que isso gerou? Um mercado de contrabando imenso. Mas não era só um crime, era quase um ato político. Como assim? Eles criaram um sistema econômico e militar paralelo. Os grandes contrabandistas tinham exércitos particulares para proteger as rotas. Era um Estado dentro do Estado, com dinheiro, poder e homens armados. Então o cenário é esse: o império tá podre, o povo tá com fome e o governo só piora. Receita perfeita para o desastre. E quem foram as pessoas que acenderam o fósforo? Foram basicamente dois homens desse mundo do contrabando de sal. O primeiro foi um cara chamado Wang Shanji. Foi ele que começou a rebelião em 874 com um grupo pequeno. Mas o nome que ficou para a história foi o do outro, o Huang Chao. Exato. E aí a história dele é muito interessante. O Huang Chao não era um camponês desesperado qualquer. A família dele já estava há gerações no contrabando. Eles eram ricos. Ah, então ele não veio da miséria. Não. As crônicas descrevem ele como um cara habilidoso. Bom de espada, de arco e flecha, cavalgava bem e até escrevia uns poemas. Ele tentou o caminho certo, digamos. Tentou entrar no sistema. Sim, ele prestou os exames imperiais várias vezes para virar funcionário do governo. E falhou, todas as vezes. Nossa, isso é fascinante. Então não era um revoltado pela fome, mas um homem rico e qualificado que foi barrado pela elite. Exatamente. A revolta não era só sobre fome, era sobre a frustração de quem se sente injustiçado pelo sistema, sabe? Ele tinha dinheiro, tinha habilidade, mas a porta estava fechada. A decisão de se rebelar veio dessa rejeição. É como se ele dissesse: se o sistema não me quer, eu vou destruir o sistema inteiro. Isso. E essa mistura da fúria dos famintos com a ambição dos rejeitados foi o que tornou tudo tão explosivo. E a explosão foi rápida.
A rebelião do Wang Xianxi começa em 874 com 1.000 homens e em meses já são dezenas de milhares. Era gente desesperada se juntando a qualquer um que prometesse mudança. Aí, no ano seguinte, o Huang Chao se junta a ele com as próprias tropas. E eles começam a vencer, a derrotar generais do Império. O governo deve ter entrado em pânico. Com certeza. E no pânico, eles tentam uma jogada política que, assim, dá muito errado. Em 876, o Wang Xianxi começa a negociar uma rendição. Ele cansou da guerra. Talvez. Houve uma oportunidade. A corte imperial, desesperada para dividir os rebeldes, faz uma oferta para ele. E que oferta era essa? Eles ofereceram para o Wang Xianxi um cargo de oficial no exército Shanxi. E isso não era qualquer cargo, era a guarda de elite do imperador. Era um convite para ele mudar de lado e se juntar ao topo do sistema. Um prêmio e tanto. Mas a oferta era só para ele? E o Huang Chao? Exato. O Huang Zanti foi totalmente ignorado. E é nesse momento que a gente vê a personalidade dele explodir. As crônicas contam que ele confrontou o Wang na frente de todo mundo. O que ele disse? Ele gritou algo tipo: a gente fez um juramento de derrubar o Império e agora você vai pegar um carguinho e nos abandonar? E os nossos 5.000 soldados, como ficam? E segundo os relatos, ele não só gritou, ele fez mais. Ele deu um soco na cabeça do Wang. Ele agrediu o próprio líder da rebelião, na frente do exército. Que loucura! Imagina a cena. Isso é uma declaração. Ele está dizendo, não tem negociação, é tudo ou nada. Os soldados, que também foram ignorados, ficam do lado dele. Claro. O Wang Zanti fica apavorado, recusa a oferta do imperador e, a partir daí, os dois exércitos se separam. O governo tentou dividir para conquistar e acabou criando um inimigo muito mais perigoso e determinado. Com separação, o Huang Chao vira o líder absoluto da facção dele. E para onde ele vai? Ele começa uma campanha brutal pela China Central. Toma cidades, mas também sofre derrotas. O exército Tang ainda era forte. Então, pressionado, ele toma uma decisão inesperada. Vira para o sul, para uma região mais distante do poder central. Exato, em direção à região de Lingnan, uma área rica, comercial, mas menos protegida. E é lá no sul que acontece um dos episódios mais terríveis da rebelião. O massacre em Guangzhou. Sim, em 879 ele chega em Guangzhou, que hoje é Guangzhou. Naquela época era uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, um porto cheio de comerciantes árabes, persas, judeus, cristãos. Um centro global. Totalmente. Huang Chao cerca a cidade, o governador se recusa a render, ele toma a cidade à força e executa o governador. O que vem depois é controverso. Como? As fontes não batem. Exatamente. Fontes árabes da época descrevem um massacre de proporções assustadoras. Falam em mais de 100.000 mortos, especificamente estrangeiros, muçulmanos, judeus, cristãos, zoroastristas. Uma limpeza étnica e religiosa. Meu Deus, mas por que é controverso? Porque as fontes chinesas da época, que são super detalhadas, não mencionam esse massacre específico de estrangeiros. Elas falam da queda da cidade, da violência, mas não desse extermínio seletivo. Isso é estranho. Pode ser que, para os cronistas chineses, a morte de estrangeiros não fosse tão relevante, ou que os números árabes sejam um exagero. Mas essa discrepância é importante. Mostra que a história depende de quem está contando. Então, o que a gente pode tirar disso? Que a violência foi extrema, isso é inegável. E que teve um impacto econômico global. As tropas do Huang Chao destruíram as plantações de amoreira na região, que são a base para fazer seda. Nossa, então ele cortou a principal exportação da China. Basicamente. A rebelião de um contrabandista de sal na China teve um impacto direto no preço de tecidos de luxo em Bagdá e Constantinopla. Incrível. E depois de deixar esse rastro de destruição no sul, ele volta para o norte. Ele volta, e com um objetivo claro. A capital do império, Chang'an. O exército dele foi atingido por doenças no sul, mas ele recrutou, ou melhor, forçou milhares de novos homens a se juntarem a ele. E ele consegue. A marcha para o norte foi implacável. Ele toma a capital oriental Luoyang e avança.
Em janeiro de 881, o imperador Xizong e a corte fogem em desespero. Huang Chao entra em Chang'an, senta no trono do dragão e se declara imperador da nova dinastia Qi. E a primeira ordem dele é um massacre. Um massacre de todos os membros da família real Tang que não conseguiram escapar. Ele tenta criar um governo a partir do caos. Ele tenta. Nomeia a esposa Lady Cao como imperatriz e oferece aos funcionários de baixo escalão do governo Tang a chance de manterem seus empregos. Uma tentativa de manter a máquina funcionando. Isso. Mas os oficiais de alto escalão que se recusaram a servi-lo foram executados sem dó. Ele tentava criar uma aparência de normalidade, mas usando o terror como ferramenta principal. Só que governar é mais do que sentar num trono, né? E a situação em Chang'an vira um pesadelo, né? A guerra tinha destruído as colheitas. Vira um inferno na terra. A fome se torna tão extrema que as fontes, de ambos os lados, descrevem cenas de canibalismo em massa. E não é só o canibalismo de sobrevivência. Como assim? Virou política militar. Os exércitos, tanto o dele quanto o Tang, capturavam civis para alimentar os soldados. A população virou combustível da máquina de guerra. Isso é aterrorizante. É o colapso completo da civilização. Um exército que come o povo que deveria governar. Exato. Mostra que o império dele em Xang'an não era um estado. Era uma ocupação militar no meio de um apocalipse que ele mesmo criou. E um regime assim não dura. E é aí que o Império Tang, mesmo morrendo, encontra forças para reagir. A virada vem com uma figura quase lendária, Li Qiong, um general da etnia Chatuo. A cavalaria dele era a mais temida da China. Em 883, Li Qiong enfrenta um exército de Huang Chao com 150 mil homens e simplesmente o aniquila. Chang'an é retomada. Sim, e Huang Chao é forçado a fugir de novo. A partir daí é uma caçada. A queda dele é muito rápida. Ele tenta um último grande ato, que é sitiar a cidade de Chen por quase 300 dias. E nesse cerco, a situação piora ainda mais. Piora de uma forma industrial. As crônicas descrevem moinhos gigantes que eram usados não para moer grãos, mas para moer corpos humanos, misturados com ossos para alimentar as tropas. Meu Deus, é difícil até de imaginar. É a desumanização total. Finalmente, em 884, Li Qiong e outros generais encurralam o que resta do exército dele. A última grande batalha acontece, as forças de Huang são esmagadas, ele consegue escapar com uns poucos seguidores para as montanhas, e em 13 de julho de 884, o fim chega. Mas como ele morreu? Bom, aí a história vira lenda. Então não sabemos ao certo o que aconteceu. Tem mais de uma versão? Pelo menos 3. A versão mais comum, a oficial, é que o próprio sobrinho dele, Lin Yan, o assassinou. Que fim brutal. Ele matou Huang, seus irmãos, esposa e filhos, para levar as cabeças como um presente de rendição e salvar a própria pele. Nossa. E a segunda versão? A segunda é a do suicídio. Nessa versão, o Wang Chao, vendo que tudo estava perdido, teria se matado para que o sobrinho pudesse se render com sua cabeça e talvez salvar o que restava dos homens dele. É uma versão que tenta dar um pingo de honra ao final. E a terceira? A terceira é a lenda, a que o povo contava, de que tudo foi uma farsa. As cabeças entregues estariam irreconhecíveis depois de dias de viagem no calor e o Wang Chao tinha vários irmãos parecidos. Então a lenda diz que ele escapou. Exato. Diz que ele escapou e se tornou um monge budista, desaparecendo. Anos depois, um estudioso jurou ter visto um prefeito reconhecer o velho Wang Chao entre os monges de um templo. Uau! É quase como se ele tivesse virado um fantasma. No fim, qual é o legado dele? Ele não construiu nada, foi só destruição. Ele deixou um poema famoso que dizia: "A capital está cheia de soldados de armadura dourada." Séculos depois, essa frase virou o título chinês do filme A Maldição da Flor Dourada. Poético. Sim, mas o legado real foi de destruição. Ele não conseguiu criar uma nova dinastia, mas foi espetacularmente bem-sucedido em garantir que a dinastia Tang nunca mais se levantasse. O poder central foi pulverizado.
E aqui fica a reflexão final, né? A rebelião não só abriu o caminho para o fim da dinastia, que aconteceu em 907, pelas mãos de um ex-seguidor dele, o Juven, Mas ela acelerou uma mudança social profunda. Muitos historiadores hoje argumentam que a velha aristocracia chinesa já estava em declínio. A rebelião de Yuan Shao não foi a causa da queda deles, mas foi o catalisador violento que varreu essa elite do mapa. Entendi. Então a questão que fica não é se a dinastia Tang tenha caído de qualquer forma, provavelmente sim. A questão é como a escala e a brutalidade dessa rebelião garantiram que a queda fosse tão completa, tão sangrenta, que redesenhou o poder na China e mergulhou o país em meio século de caos e guerra. Ele não construiu um mundo novo, mas garantiu que o mundo antigo fosse queimado até as cinzas.